Dando continuidade no nosso bate-papo aqui, hoje eu tenho novamente mais um convidado que eu já tive a honra, já tive o prazer de entrevistar esse cara em outra oportunidade no nosso podcast Agrociência. Quem quiser conhecer um pouco mais desse cara aqui, o Juliano, seja bem-vindo, Juliano. É um prazer ter aqui você de volta ao Agrociência, porque a gente já falou um pouco de você, um pouco da sua pesquisa lá do doutorado, né? E agora nós estamos aqui para falar de Tecnofan, falar de Embrapa, falar de pesquisa, falar de ciência, falar de inovação, falar de Inova Farm, inovação, que você também vai participar ali. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fábio. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por estar presente aqui no podcast Agrociência. A gente sabe que o agro, principalmente a agricultura familiar, é muito falado por aí, né? Dessa carência de tecnologia e tal, né? E o que a gente percebe? Quando tem um evento como esse, aqui na Tecnofan, a gente entende a estrutura, né? Porque essa comunidade que a gente vê da agricultura familiar, né? Os jovens dessas propriedades e tal, que eu tenho visto aqui, né? No decorrer, que a gente vai andando nos estandes, como que a galera está estruturada, como a galera se posiciona, a gente que fala muito de marketing no agro, né? E foi muito rápido. Mato Grosso do Sul aqui é um exemplo, né? Inclusive a nível nacional de marketing, de agronegócio, dessas relações, né? Comerciais, etc. Então um evento como esse mostra para a sociedade que a agricultura familiar, ela também é estruturada. Ela também, além de ser, tem assim uma certa carência de tecnologia, mas ela está aberta à tecnologia, né? Você pode ver aqui que os jovens, que está todo mundo com smartphone, está todo mundo falando de tecnologia, está todo mundo falando de inovação, as estruturas, etc. Eu achei muito interessante de estar aqui presente e parabenizo mais uma vez o Agrociência e de coração mesmo, porque você está transmitindo isso para uma sociedade. Então a galera que está assistindo aí, coloca o dedo aí no like, pega o link, coloca aí nos grupos de WhatsApp, porque a agricultura em geral, né, o agronegócio em geral, precisa dessa expressividade, dessa disseminação, divulgação. Então coloca aí, vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa aí no decorrer. A ideia é justamente essa, né, Juliana? A gente disseminar tudo isso daqui para o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? E não tem outro jeito. A gente está aí, a internet tá aí para isso. A gente precisa usar essa ferramenta que está ao nosso alcance para a gente mostrar o agronegócio, né? Você muito bem disse no início da sua fala que o Mato Grosso do Sul ele está na ponta aí, né, digamos assim, da questão da divulgação. Mas é que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele é um estado muito pujante no agronegócio, né? O agronegócio é pujante aqui no nosso estado. E nós sentimos essa necessidade de comunicar melhor o agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, até você já comentou muito bem isso lá no outro episódio, a gente não está falando só de grandes propriedades rurais, de grandes fazendas, de grandes produtores de soja, não só dessa turma. A gente está falando também da agricultura familiar, porque a agricultura familiar também é agronegócio. Por isso que o nosso projeto, o nosso trabalho chama Agrociência, porque a gente quer divulgar a ciência do agronegócio. Só que tem um detalhe, para uma linguagem sem o tal do techniquez, sem aquele linguajar difícil. A gente está aqui para desmistificar isso daí, conversar com vocês que estão aí, com a nossa audiência, numa linguagem mais fácil, mais acessível, mais compreensível, não é mesmo? Exato, Fábio. Quando a gente fala em marketing, agronegócio, etc., e marketing de geral, a gente sempre diz assim, não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não conseguir comunicar às pessoas que ele é o melhor produto e que as pessoas percebam que ele é o melhor produto. É verdade. Né? Então, assim, a gente que tem o agro forte, não só aqui no Brasil, mas se o exterior não olhar que sim, a agricultura, em modo geral, né, que a gente comentou aqui nessas divisões, né, de agricultura de grande escala, agropecuária, etc., agricultura familiar, ela tem sim grandes players. Eu estava olhando aqui nos estandes, se vocês olharem os produtos que estão formatados aqui, que tem rotulagem, inclusive eles produzem e eles estão vendendo o próprio produto. Então eles têm uma conexão com esse produto. É diferente de um produto que é fabricado, e aí você tem um representante, né, que vai levar esse produto nas propriedades, e esse representante, ou o seu corpo ali de vendas, eles não são o que realmente fabrica, o que coloca a mão na massa. E a agricultura ela tem esse diferencial.
o produtor lá e a produtora, ou os seus familiares ali, ele produz, ele se preocupa ali em ouvir o Sebrae, de ouvir a Agraer, enfim, tem vários órgãos aí para saber como que eu posso apresentar esse produto, que eu mesmo fabriquei, né? E qual que é a legislação, qual é a questão sanitária disso, né? Então eles têm preocupação com tudo. Essa galera tá bem antenada e eu estou surpreendido cada vez mais, acho que é a 6ª edição, né? Já... 6ª edição da Tecnofan. Olha aí, e cada vez surpreendendo mais, eu estou bem feliz aí com tudo que eu estou vendo. O bacana de conversar com o publicitário é justamente isso, né? Porque o cara tem a percepção, a visão do que realmente está acontecendo. Para quem não conhece o Juliano, administrador, publicitário, atuante, mestre e doutor em agronegócio. Isso, né? Exatamente. Então o cara entende do que eu estou falando aqui, ele entende do agrociência. E eu vou contar um segredo para vocês. Não é à toa que esse cara está aqui e é um dos membros ativos do projeto Agrociência, porque ele tem o perfil do que eu preciso para trazer tudo que a gente se propõe a fazer aqui no Agrociência, né? O cara é doutor, é administrador, o cara é publicitário, tem tudo isso. Então, justamente isso, Juliano, você entende essa pegada. Essas pessoas que estão aqui trazendo os seus produtos, colocando uma identidade sobre aquela... Não é só uma embalagem bonita, não é só uma marca. E você pegou no cerne do projeto que a gente está desenvolvendo, que é... Você percebeu que a gente trouxe uma produtora aqui, né? No caso, a Eliana, da Divino Sabor. Por que a gente traz esses produtores? É justamente para mostrar isso que você está dizendo. Essa conectividade, essa identidade, essa cara do agronegócio, da agricultura familiar, impressa num rótulo, porque ali existem muitas histórias. Exato. Histórias de famílias, histórias de pessoas que foram morar no campo, no rural um dia, e a partir daquilo ali puderam produzir, extrair o seu alimento, aquele alimento que de alguma forma excede, ele comercializa, vive daquilo ali, né? Então você trouxe, eu concordo muito com você quando você traz essa questão da identidade. Exato. A gente precisa contar a nossa história enquanto produtores, enquanto famílias, enquanto produtores rurais da agricultura familiar, a história que tem por detrás daquele produto, exato, daquele item. E trazendo as famílias aqui, você concorda comigo que a gente também está contando uma história? Mas com certeza. Até a Eduarda estava entrevistando, não sei se ela chegou a entrevistar ali um stand, que eu estava vendo uma embalagem tipo de um chip. Sim, ela entrevistou chips, ali. Né, de banana. Eu experimentei ali. E assim, tem uma história familiar, né? Que eu não sei se foi a filha lá do pessoal que teve a ideia de ver um produto que talvez não estaria em uso. Né? Como eu posso... Tava se perdendo lá, né? Eles fizeram uma inovação. Eles criaram um novo produto, criaram embalagem, que tem uma narrativa. Tanto que a própria Eduarda, quando ela foi conversar comigo ali, ela veio toda feliz. Olha como é que esse produto, o que eles pensaram. Ou seja, essa comunicação é uma narrativa real. Que aí ela enganja, ela conecta, só que as pessoas precisam saber disso, né? E eu acho que a agricultura familiar, ela tem um apelo emocional muito grande. E aí sim, se a gente conseguir conectar aí os estados, etc., cada vez a gente vai ser mais reconhecido. A ideia é contar a história. A ideia é mostrar para as pessoas como é produzido, por quem é produzido. E a gente tem estratégias para isso, né, Juliano? A gente pode, por exemplo, colocar um QR Code na embalagem. Sim. E ali naquele QR Code você apresentar em formato de um vídeo, fotos, um canal do YouTube. Aquele QR Code leva para, por exemplo, um Instagram, sim, onde você mostra a realidade daquela família no dia a dia. Sim. Né? O que você acha da ideia? Excelente, até porque quando a gente fala em mídia social é tudo muito rápido, né? Então se a gente... TikTok. Se você tiver o símbolo do TikTok ali em algum lugar e o jovem olha como aquilo foi feito e que tem um jovem atuante no processo de criação do produto físico ali, né? Ele vai engajar. Poxa, se tem alguém que também é da minha idade, que está envolvido com inovação, falando a mesma linguagem, por que eu não posso fazer isso também? É um incentivo, né? Então eu falo muito do jovem, até porque a gente já conversou no outro podcast, minhas pesquisas foram voltadas para jovem rural, inclusive da agricultura familiar, né? E aí a gente tem, então, ou seja, é um apelo que eu gosto de mostrar para as pessoas que se o jovem está engajado, ele pensa em empreender também.
como que eu posso fazer a minha propriedade ser mais produtiva? E eu estava pensando também, Fábio, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que quando a gente é mais jovem, a gente arrisca mais. Sim, com certeza. Porque quando você vai ficando um pouquinho mais experiente, para não falar que a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando um pouquinho mais experiente, a gente tem filho, família, e a gente entende o empreendedorismo poder, mas a gente vai ficando com medos, porque quanto maior é o risco, maior é o prêmio, mas também o prejuízo se você não fizer bem feito. Com certeza. Então, quando eu vejo o jovem assim, motivado, vamos colocar um aplicativo, vamos fazer isso, eu mesmo vou criar, eu vou dar um jeito de fazer. Então, ou seja, ele se arrisca mais. E aquela questão, se você diversifica nesse risco, né, o jovem vai colocando ali, ele está atuando em várias frentes ao mesmo tempo, né? Motivado, às vezes nem dorme direito, Verdade. né? Só que ele está numa fase para fazer isso, né? E esses riscos que vai trazer um benefício. E ele tem o gás, né? A energia, a Exato. jovialidade para assumir as rédeas, né? O controle daquilo ali. É muito pertinente você trazer esse tema em pauta, Juliano. Acho que eu não poderia ter uma oportunidade melhor para a gente conversar sobre isso depois do podcast, porque aqui a gente está numa feira de tecnologia voltada à agricultura familiar, que foi a área de pesquisa da sua tese, como você mencionou. E quando a gente fala de jovem, a ideia é que esse jovem permaneça lá no campo. Sim. Né? E existem, ou na verdade devem existir possibilidades, e quando não existem essas possibilidades desse jovem permanecer no campo, ele precisa correr atrás e criar essas alternativas para ele se manter lá. Exato. Produzindo alimentos, alimento de qualidade, condições de vida, onde ele pode comercializar o excedente, como a gente estava dizendo. Sim. E o jovem, né, o filho do produtor, a filha do produtor, com essa expertise, porque ele vem para a cidade, para a universidade, para a UFGD, por exemplo, para a Unigran, para a UEMS, para a Anhanguera, para as universidades que tem na nossa região, Sim. fazem um curso de especialização, se aperfeiçoam e voltam. Essa é a ideia, né, Juliana? Essa é a ideia dele levar esse conhecimento que ele adquiriu na cidade para ser aplicado no campo de alguma forma e ali permanecer. Sim, hoje em dia, Fábio, as distâncias são reduzidas, né? Então eu posso estar conectado com a UEMS, com a FGD, com a FMS, com a Unigran, inclusive mandar um abraço para o professor Valdir, lá, o coordenador da administração também. Então esse espaço reduzido, o jovem pode pensar, bom, aqui eu tenho qualidade de vida, tranquilidade, tenho tecnologia, posso ter uma Starlink, eu posso me sentir seguro, pertencente ao local, porque eu tenho familiares, eu tenho amigos. Criar uma identidade. Exato. E aí eu posso estudar e voltar e continuar aqui na minha propriedade. A gente vê também que, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem o turismo, né, o ecoturismo, etc., que é muito forte. Então, ou seja, esse jovem ele tem N possibilidades dentro da sua propriedade. Né? Eu estava olhando ali, né, sobre o tanque de peixe, etc., sabe que a gente que está no meio do agro, fazendo pesquisa, etc., quando eu entrei lá no mestrado, eu estava focando em trabalhar com peixe, comercialização de peixe. Né? E aí o que acontece? Por que o jovem não pode dizer assim, não, isso que eu acho que a gente tem que enganjar de modo geral e com os órgãos que a gente tem aqui no estado, é assim, o jovem ele fala, eu sou um jovem rural. Essa nomenclatura para ele assumir, eu sou jovem rural e eu posso empreender, eu sou um empreendedor. A minha propriedade pode ser produtiva, pode ser lucrativa e eu posso ter um bem-estar. Então, quando eu comentei ali sobre o turismo, se vocês olharem, pessoal, no YouTube, quantos youtubers que tem as vans que viajam, que vêm passar aqui em Bonito, que passam pelo Pantanal, Já vi. A galera bota as malas dentro de um carro e vem passear e mostrar. E mostra tudo, né? E aí tem uma audiência gigante, não só no Brasil, como fora do Brasil. Aí eu pergunto para você, tem pontos hoje aqui no Mato Grosso do Sul de parada de motorhome? De você ter uma um certa uso escassez de água. de suporte, né? Exato. Então, assim, eu acho que deveria ter um suporte em várias cidades aqui para atrair esse ecoturismo, que a gente é forte no agro, forte também no ecoturismo, e mostrar esses pequenos produtores da agricultura, esses novos atuantes players, né, que são jovens, para eles se sentirem, não, sou um jovem rural e eu posso ser e sou empreendedor. Sim. Eu acho que se a gente conseguir extrair uma imagem, um posicionamento disso, o jovem ele vai pensar, não, cara, eu tenho uma importância para a sociedade. Né? Eu produzo alimento de qualidade, eu penso na sustentabilidade. Sim. Né? E é uma via de mão dupla, né, Juliano? Porque o jovem ele tem que enxergar que isso é possível e também
os órgãos governamentais precisam também enxergar a necessidade de dar esse suporte mínimo para que haja esse suporte, a palavra é suporte mesmo, para as pessoas que estão fazendo esse trabalho de vir de fora, tendo o trabalho de vir de fora visitar esses jovens empreendedores rurais, ter um mínimo, né, de suporte. Sim. E eu acho que é uma via de mão dupla de ambas as partes, mas tem que partir do jovem e ele correr atrás e mostrar que é possível, que o que ele vive ali no campo, no dia a dia, é de interesse de pessoas que vivem em grandes centros, inclusive, pessoas que moram em outras regiões. Eles querem conhecer aquilo, mesmo que seja via internet, sim, como você estava mencionando, ou localmente, né? Pessoas que saem de grandes cidades ou de outras cidades, outras regiões que não tem isso que a gente tem de sobra aqui no Mato Grosso do Sul, para ser explorado, para ser vivido, para ter aquela experiência. A experiência de ir lá, regar um pé de alface, colher um tomate no pé, comer aquilo in natura ali sem medo nenhum, né? Então eu acho que são experiências que para nós que vivemos aqui, para nós que estamos em contato com o agronegócio, com o rural, não temos essa percepção, porque já faz parte do nosso dia a dia. A gente está muito inserido e aí talvez a gente não consiga perceber algo, não? Uma oportunidade. Exato. Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de você viver daquilo, ou pelo menos de ter uma renda extra daquilo, simplesmente mostrando aquilo que você já vive. Exato. Não é tão difícil. Sim, sim, sim. Celular todo mundo tem, você falou da Starlink, né? A internet, você consegue aí gravar um conteúdo e bota nas redes sociais, na internet. Exato. As pessoas vão se identificar. Isso. Tem IA para ajudar. Tem as IAs. Tem um monte de curso gratuito que você pode fazer na internet. Você estava comentando agora, né, sobre a produção de hortaliças e tal. Por exemplo, se a gente pega um indivíduo que vem de outro estado e ele se depara com essa mão na terra, essa produção, e ele volta, eu posso fazer uma horta elevada aqui na parede da minha casa, eu posso tentar produzir algo sem algum defensivo, sabe? Enganjar mesmo com a sua própria alimentação. A gente sabe que está hoje em dia, a gente sabe que esse bem-estar, essa qualidade de vida, a preocupação com a saúde é muito forte também, né? Então, se a pessoa pensa, olha, eu vou me alimentar bem e eu posso produzir, vai na internet e vê como produz, né? Às vezes você tem uma planta em casa lá que tem um determinado fungo, você tira a foto, já sai ali o que você precisa colocar. A própria IA já identifica o que você tem, o que está acontecendo e faz a recomendação do que você precisa fazer. Claro, não tirando o mérito aí dos profissionais, os agrônomos. O profissional, né? Que coloca lá. Exato, a gente não está falando de larga escala, de produtividade e tal, porque tem esses profissionais para isso, sim, né? Mas ali na tua casa, com uma samambaia meia xoxinha ali, meia tristinha, né? Existe uma ferramenta que ele consegue visualizar o que está acontecendo. Até porque é diferente se você tem uma grande produção, você precisa do profissional ali, né? O profissional é que vai dizer exatamente a quantidade de defensivo, o tipo, o local, o adubo, né? A gente fala de agricultura de precisão. Então, assim, tem certas coisas que é o profissional. Não substitui. Não estamos aqui. Cada qual no seu quadrado. Cada um na sua. Juliano, o que você está achando da feira? O que você já viu de bom por aí hoje? Nossa, eu já vi tanta coisa boa aqui. Eu acho que a diversidade de produtos, a diversidade de pessoas, de perfis, né? Quando você vai num stand e vê um produto diferente, a própria vontade de expor o produto e vender, isso que eu estou achando legal. Eles estão se preparando para vender o produto deles ali, né, da agricultura familiar. Isso está me impressionando bastante. Outro ponto que, mais uma vez, a gente estava falando aqui, né, a gente tem em Nova Farm, vai ter a primeira Olimpíada da agricultura familiar que envolve jovens, não só aqui do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil inteiro. Fiquei sabendo que tem aí ônibus com jovens da Bahia, do pessoal que vai vir aqui, né? Que é um projeto do Arandu Rock. Inclusive, mais tarde eu vou estar ali junto com o pessoal, com jovens, para que a gente consiga fazer uma mentoria
Conta para nós como é que funciona essa Olimpíada aí, Juliano. É uma Olimpíada, a primeira Olimpíada, né? Isso, é a primeira científica da agricultura familiar. Então, ou seja, a gente vai ter aí vários grupos de jovens e esses jovens vão trazer ideias que podem ser inovadoras, tá? Tem jovens aí que têm ideia já completamente formatada e ela pode estar relacionada à agricultura familiar, tecnologia, aplicativo, novidade ali no processo de produção e os jovens estão trazendo isso, né? De vários locais do país. O que a gente vai fazer? A gente vai orientar esses jovens com a nossa expertise. Olha, isso aqui você está olhando de uma maneira mais específica, isso você pode, de repente, ter uma visão mais crítica, mais profissional, e é isso que a gente vai direcionar os jovens aí para que eles consigam se classificar, né? Porque a gente sabe que terão bolsas que vão ser disponíveis, então vai ter um ranking ali, né? Se eu não me engano, eu gostaria até da presença da professora Jane aqui, ou alguém lá da organização. Se eu não me engano, são 15 equipes, né? São 15 São equipes. 15 equipes do Brasil inteiro Isso, que vão participar dessa disputa, né? Dessa Olimpíada. Dessas 15, se eu não me engano, serão retiradas 10 equipes que receberão essas bolsas para desenvolver um projeto de tecnologia voltada para a agricultura familiar. Exatamente, né? E até mandar um abraço para a professora Jane, ela é coordenadora também aí, né, acho que não sei se é o primeiro sistema de inovação de Dourados aqui no Mato Grosso do Sul, se não é o primeiro, é um dos, né? E ela está muito engajada também. Então mandar um abraço para ela. Daqui a pouco a gente vai começar essas mentorias, vai até amanhã após o almoço. E assim, essa interação para mim está sendo fantástica. Eu estou até ansioso, porque a gente aprende também. Muitas vezes o Fábio comentou, o Juliano tem essa formação e tal. Mas nada mais gratificante do que você chegar e ser surpreendido. Sabe? O jovem trazer uma ideia disruptiva, uma ideia que você fala, cara, está faltando isso no mercado. Sabe? E se a gente conseguisse conectar essa ideia com uma empresa, com um investidor, né? Então, o pessoal que está nos assistindo, até, se possível, procurar os coordenadores desses projetos para que a gente consiga fomentar, né, cada vez mais essa tecnificação, inovação. E sem dúvida nenhuma vai ser a primeira Olimpíada de muitas, porque a ideia é fantástica. Levar a solução para os problemas reais da agricultura familiar, que não são poucos. Assim como todos os segmentos, todos os setores do agronegócio, tem problemas que precisam ser solucionados. E aí, pessoal, vocês estão comentando aí na nossa live, mandaram o seu salve, o seu alô. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai fazer sorteio de alguns brindes, de alguns regalos, alguns presentes que nós temos ali, caneca do Agrociência. Até vou pegar aqui, quebrar o protocolo. Rapaz, eu tô olhando uma caneca aqui, ó, que daqui a pouco eu vou comentar aí para ver se eu ganho também, viu? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Produção, dá um close aqui, acho que não vai dar para ver. Aquele cafezinho quentinho. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Canequinha do Agrociência Podcast. Sabe aquela canequinha de louça para você tomar aquele seu café pelando? Isso aqui é uma delícia, rapaz. Isso aqui remete àquela avó que você tomava um chá, um leite, um café na casa da avó. Não, Juliano? Exato. A canequinha de louça aqui pra gente sortear para os nossos seguidores, para as pessoas que acompanham e estão mandando o seu salve, o seu alô. Até recomendo para você, quando sair do ao vivo aqui, daqui a pouco você manda um alô ali, quem sabe você não ganha lá. Já tô de olho nessa canequinha já faz tempo. Já. A Miane Lopes já mandou ali, quero uma caneca também. Vocês comentem bastante aí, mais uma vez, compartilhem no grupo aí da galera do Agro e vai para cima. Compartilhe esse link aí, conforme o Juliano falou, para mais pessoas acompanhar, para mais pessoas concorrerem aqui os brindes do Agrociência, dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, porque isso aqui é feito para vocês que nos acompanham, para vocês que estão aqui dando essa moral para nós até agora. Acho que é muito legal a gente mencionar isso, porque tudo isso que a gente faz é em prol do agronegócio, das pessoas que nos acompanham, para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o agro brasileiro, desmistificando fake news, desmistificando algumas mentiras, algumas inverdades que só prejudicam esse setor maravilhoso, fantástico, que produz alimentos, produz fibras, combustível e tudo aquilo que a gente precisa para viver e para sobreviver na cidade. Então, vamos prestigiar o nosso querido agronegócio. Juliano,
Obrigado pelo bate-papo. Agradeço. Uma alegria muito grande ter a sua presença aqui novamente. Nosso segundo episódio, né? Um episódio um pouquinho mais curto. Mas legal, bem descontraído. Nesse bate-papo aqui do Agrociência ao vivo, na cobertura da Tecnofan 2026. Obrigado, Fábio, mais uma vez pelo convite. Sabe que a gente está junto aí nessa luta em favor ao agro. Eu também, antes, não poderia deixar também de mandar um abraço para a Juliana Carrijo. Aí, Ju, um abraço, Ju. Foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Estou junto com ela no projeto CDR. Pesquisem também aí, pessoal, que o CDR é um grande projeto que é um braço aí da universidade no campo, também na agricultura familiar, assentamento rural, várias frentes aí, que ajudando também a mostrar, não só para o Brasil, tá? Inclusive ela já levou projetos para fora, para a Europa, para a África, tudo relacionado com o projeto CDR. Muito legal você lembrar aqui do CDR. Para quem não conhece, o CDR é o Centro de Desenvolvimento Rural, que é desenvolvido especificamente no assentamento Itamaraty, o maior assentamento da América Latina, sob coordenação da professora Juliana Carrijo, né? Então, um projeto muito legal, que eu já tive a honra de participar em algum momento lá atrás, mas assim, é um projeto que tem muito a crescer ainda, já foi muito reconhecido, como o Juliano falou, em outras situações e até em outros países, servindo de modelo para outros assentamentos do país inteiro, de outros países. Então, uma proposta muito legal, o CDR, Centro de Desenvolvimento Rural. Professora Juliana Carrijo, um grande abraço, parabéns para você e para toda a sua equipe, que é muito grande a equipe do CDR, né, Juliano? Muita gente envolvida. Exato, Fábio. Até é importante, pessoal, sigam lá a professora Juliana Carrijo, porque vocês que estão na universidade, o projeto tem vários eixos. Tem eixo animal, tem eixo de educação, empreendedorismo, bem lembrado, vegetal, se não me falha a memória, né, de produção. Então, ou seja, vocês podem atrelar a graduação de vocês a um projeto de extensão exatamente no que vocês estão inseridos. Tá, com certeza. Olha, é uma oportunidade até para você participar de um projeto de extensão aí, para os nossos acadêmicos que estão nos acompanhando, ó, procurar o CDR, professora Juliana, procura lá nas redes sociais, você vai encontrar no Instagram CDR ou Juliana Rosa Carrijo, vocês vão ter todas as informações lá para, quem sabe, participar desse projeto e aprender um pouco mais por lá. Beleza, Juliano? Mais algum recado? Por hora é isso aí, Fábio. Só agradecer e continuar aqui participando e prestigiando. Vamos dar uma conferida como é que tá a feira. Tem como, produção, a gente mostrar um pouquinho mais como é que tá a feira ali nos bastidores? A minha equipe tá ali. Olha lá, ó, a galera de verde ali. Dá um tchauzinho aí, Matheus. Ali, ó, pra câmera ali. Aê, garoto. Olha o Sloan. Olha lá, Flávia. Olha a Eduarda maluca lá. O Kegler. Obrigado pela presença. A feira tá aí.